Tem a palavra. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Agradeço a Sofia pelo cuidado com que me recebeu esse tempo todo em que a gente se falou via internet. E sou muito feliz de estar aqui nessa mesa ao lado da Luísa Borges, cujo livro O Lugar de Pasquais, As Epifanias Poéticas da Saudade, foi sempre muito importante para mim na minha pesquisa lá no Brasil. E também ao lado do Luiz, que conheci via uma querida amiga, Raquel, que não está aqui agora, mas deve estar chegando. Sim. Então, me sinto bem em casa aqui, pelas leituras e pelas companhias. E preciso dizer que o percurso mudou um pouco do meu texto, depois que eu cheguei aqui. Faz 15 dias que eu cheguei em Lisboa, e preparada para o inverno, e andando de cá para lá com São Paulo do Pasquais debaixo do braço. E me deixei entrar numa vertigem de leitura diferente do que eu tinha pensado, né? Quer dizer, a ideia, a rota é diferente, mas a direção é a mesma, é chegar numa reflexão, numa ideia sobre a relação entre biografia e autobiografia pela saudade, pelo desejo de saudade. Mas acabou que eu fiz um percurso diferente, no calor da hora, literalmente, e vou então agora abrir uma ideia nova aqui com vocês, que está acontecendo, que talvez já nas atas apareça já um pouco mais formatada, mas a ideia é discutir isso, quer dizer, pensar a travessia pelo desejo de dizer do outro, do Pasquais, no caso de São Paulo, como um trabalho de construção reflexiva, espelhar, especular, em que o eu se lhe aparece enquanto saudade, saudades de si, saudade do ser. Nessa leitura, a construção de São Paulo me apareceu via rastilhos de fogo. É toda uma linguagem ígnea que Pasquais levanta para apresentar Paulo. E é nessa combustão íntima que aparecem muitas das marcas constitutivas do encontro entre um e outro, entre Pasquais e Paulo. Uma dessas presenças, dessas marcas, me parece que se dá no corpo. E eu queria falar um pouco de corpo aqui, sobre Pasquais. Corpo que pode ser lido como força estrondosa, em autodevoramento e autodilaceramento, numa sacrificial via alquímica, a via do fogo úmido, do sangue. Vejamos algumas passagens em que a linguagem ardente é nos oferecida à apresentação de Paulo e como a presença febril de Paulo traduz o tema da paixão e do combate corpóreo próprio do fulgor da vida, vida que é esplendor porque é luta, esforço, movimento, ardência, crise, conflito. O próprio Pasquais dirá, viver e arder são o mesmo fenômeno. O primeiro trecho que eu trouxe dessa apresentação ígnea de Paulo diz, na página 31, Paulo aparece-nos realmente no ano 37, manchado no sangue de Estevão, que é o mesmo sangue de Jesus. Vai lhes girar nas veias como fogo líquido, vai incendiá-lo de paixão. Paulo será no mundo uma fogueira acesa em louvor de Cristo. Depois um outro trecho, num tom muito inflamável, eufórico, ele vai dizer, Pasquais diz, Paulo apareceu também de um modo imprevisto e deslumbrante. Gerado nas entranhas de um relâmpago, filho de um milagre, vem prometer o impossível. Vem, em nome da loucura criadora, matar a razão falida e desprezada por infecunda. Vem oferecer o que as almas querem, a liberdade, a igualdade, a anulação do crime, a bem-aventurança eterna, o impossível. Mas, afinal, o impossível só o é dentro dos limites da matéria e da razão. Esses limites que o gênio antigo definiu não resistem ao verbo de São Paulo. A maré viva da emoção vai submergir esse esqueleto estilizado em que petrificará o pensamento dos filósofos. Pobre lógica, pobres ideias desenhadas no papel. Agora o mundo é da poesia. Agora o homem afirma e não discute. Depois um outro trecho em que ele vai falar da travessia de Paulo, quer dizer, ele está sempre atravessando, ele não para, né? Ele é um incessante. Também Pasquais diz assim, é tudo lava ardente, um luto pesado e empedernido, para todos os lados, a perder de vista. O sol asfixia os viandantes, a sede seca-lhes a boca e a garganta, respiram poeira, cinza de lume, os seus olhos inflamam-se, veem vermelho e negro, o inferno. Saulo e a paisagem, duas brasas, dois fanáticos. A terra não oferece uma gota de água, nem o céu promete. Só eles, os viandantes da lei, inundados de suor, lembram fontes malditas e salgadas. A sede convertida em água por ironia de Deus, aquele Deus do deserto, velho fantasma aéreo a roncar, todo barbudo de labaredas.
E ainda, no último trecho, quer dizer, são milhões de trechos, né? A cada página, mais ou menos, há um elenco de um vocabulário do fogo que Pasquais traz para esse trabalho de dizer sobre Paulo. Mas eu selecionei mais um em que ele fala justamente da fênix, quer dizer, desse trabalho de ressuscitar os mortos, que é um dos processos, um dos símbolos alquímicos do fogo. Pasquais escreve: Paulo acorda os mortos, porque também acordou da morte. Acordou para Cristo e nunca mais adormeceu. Sempre desperto e vigilante, sempre em tensão nervosa, com uma sensibilidade de chaga e flor. Vibrando ao menor hálito, sangrando ao menor contato. Sempre a viver no foco central da vida, onde a fogueira é mais acesa. Ilumina-se, ilumina, febril, mais lúcido, substância em fusão, mas conhecendo a forma arrefecida, incendeia as almas no amor de Cristo. E por aí vai. Enfim, reunindo imagens do fogo, essa obra em rubro, chegamos às imagens do desejo, acendendo o drama da matéria, que canta exasperadamente em Pasquais, sobretudo no São Paulo. Para além, portanto, da busca metafísica e da resposta ao contexto, com atravessamentos ortodoxos e heterodoxos, na matéria religiosa, na concepção da relação homem-deus, podemos também olhar a espessura do corpo, enquanto matéria e madeira ardente, espaço de um deserto íntimo e concreto que o sujeito carrega em sua errância pelos mais diversos e outros desertos. É assim que, na constância das imagens ígneas, o tema da paixão se concretiza em texto. O vocabulário, quer dizer, eu poderia separei mais um restante de vocabulário dessa paixão em texto que fala em relâmpago nas entranhas, facho, clarão, incandescente, instantâneo, inspiração, força sobrenatural, febre, chagas luminosas, labaredas, pancadas, trágicas paixões, matéria explosiva, centelha, lume, achotes, e por aí vai. Então, o tema da paixão se concretiza em texto, paixão entendida corporeamente, materialmente, na ardência trágico-sublime do sujeito atravessando o próprio desejo de buscar-se, sem alcançar-se. Como já havia notado Eduardo Lourenço, no prefácio ao Maranos, poucas vezes na literatura portuguesa se percebe um combate tão efusivo com o corpo, e através do corpo, quanto na obra de Pasquais. Haverá pouco exemplo, talvez, fora dessa obra, de uma compreensão tão nítida e tensa da mística como quintessência do erotismo. É sob, portanto, essa visão mística erótica que Pasquais persegue Paulo, chegando sempre a quase consumá-lo em si. São Paulo testemunhará o mote da paixão de Pasquais, essa ausência que relampeja, trovão raro a ser aceso no constante trabalho do instinto transmutador metamórfico. Ora, assim também é o trabalho alquímico, no sentido de que nada se conclui, em definitivo, nesse rastilho de pólvora que Paulo acende Pasquais, Pasquais em Paulo. Paulo, movimento incessante, é aquele que se cansa da inação, cansa do parado, e desse modo, sendo ação perene, verbo e morredouro, não deixa que Pasquais encontre nele, em si, um sítio em que aportar. A identidade será sempre uma deriva, um erro, uma inconclusibilidade, um deserto, um desejo. Assim o corpo, a matéria, se faz jogada escrita, em que operará a alquimia da saudade. Assim Pasquais conduz o fogo de Paulo, a saudade de si, em que tudo se lhe espelha e se lhe fantasmagoriza. Para além das imagens do fogo, outro procedimento poético do texto nos mostra sua afinidade com a ideia de andamento ou trabalho alquímico. Trata-se do próprio ritmo narrativo, especulativo e circular, que está sempre dando volta sobre si mesmo. Por meio de metáforas como a da faísca, a descarga elétrica, advindas da aparição do deus relâmpago, Pasquais cria uma retórica da intuição, do texto que se propõe seduzir por fazer-se em simultâneo a revelação, a visão que o seu autor teve do Deus narrado visto em Paulo. Pasquais pinta, ele mesmo uma hora vai dizer que a pintura é um modo de se aperceber do real na arte cristã, ele pinta algumas cenas, né, de aparição ígnea do relâmpago. Ele então escreve como quem deixa vir como vem. Ele mostra que ele escreve esse ritmo da narrativa, é muito interessante, como se a cena aparecesse, o clarão, a aparição, e ele, ao mesmo tempo que está vendo aquilo, dá a ver ao leitor, então você é contemporâneo da visão
do narrador, e depois ele vai desdobrar isso em milhões de pensamentos, aforismos, reflexões. Mas existe sempre essa interrupção da cena que aparece, de uma cena que entra como uma grande intuição, uma visão. Abre a cena o quadro e desenrola em seu canto o impacto sempre inaugural das visões que são suas. Aí entram as explicações, meditações, aforismos, largas imagens textuais que derivam de uma construção poética circular que trabalha com cenas relampejantes, aparições e consequentes ondas hermenêuticas, leituras mais filosóficas ou tentativas de explicação noutra linguagem do milagre construído como aparição. Este ir e vir no texto, mote e glosa, podemos pensar, entre aparição instantânea e longas derivações, é também próximo do ritmo do trabalho alquímico, circular, onde o que importa, mais do que a chegada é inapreensível, é um mistério, enfim, é o recomeçar incessante, traduzido no próprio corpo do trabalho, da obra se fazendo. O que importa é o processo, o espaço do vivo, em que Paulo dá lugar, via calcinação, ao lento labor de construção do espelho, do seu autor e visionário, Pasquais, que assim como seu biografado, é também, cito Pasquais, todo ele ignota substância, ondulante, em metamorfose, ondas e ondas fugidias. Fim de citação. Então talvez possamos ler como mote da obra inteira do Pasquais, sobre a qual se constrói sua Poética da Saudade, uma passagem belíssima de São Paulo, em que Pasquais define o ser humano como talvez, um quase, ou seja, algo em constante movência, ondulação, porque, como ele diz em algum poema, a substância das coisas é o delírio. A passagem de São Paulo que eu comento, que pode servir como mote dessa poética, diz, da poética toda do Pasquais, talvez, esse advérbio é a substância de que somos feitos, pois nem somos o espírito nem o corpo, mas o encontro do corpo com o espírito, o relâmpago, um instante em que a imagem se reflete no espelho. Fim de citação, isso é de São Paulo. É nesse sentido também que o texto de Pasquais se comporta como um quase biografia ou quase autobiografia, a junção de espasmo de um corpo, um desejo buscando-se a si por sobre outro corpo, outro deserto. A regência vocal de Pasquais, falando de Paulo nesse texto, faz com que nunca deixemos, nós leitores, de ver ali o seu autor, mesmo que em sua presença quase. Explico. O texto se apresenta via intensidade do contágio, Paulo Pasquais, que se duplica e multiplica em diversos pares alquímicos, todos contagiados ao longo da narrativa. O jogo de espelhos entre Pasquais e Paulo é também o jogo entre Paulo e Saulo, Timóteo e Estevão, Paulo e Lídia, que também é púrpura, é o rubro, é o vermelho, e até, no incêndio final, Paulo e Nero. E também, por que não, Pasquais e nós, leitores, nessa duplicação. A projeção especular e alquímica do eu no outro abre assim um manancial de duplos possíveis e fantasmagóricos, abertos pela concavidade mágica do espelho, que, como sabemos, é prata líquida, ou seja, fantasia, projeção, desejo e invenção da memória. Como disse o Pedro, disse também um pouco sobre o espelho, gostei muito dessa fala. Esse espelho de abismos que se abre, o professor Fernando Pinto Amaral também agora fala um pouco sobre isso. Então, o texto funcionando como um espelho alquímico será o reservatório, o caldeirão, em que Pasquais operará a sua alquimia da saudade. O único nome possível que reúna num todo os múltiplos desertos de um eu e de um outro. Saudade. Assim, via Paulo, Pasquais mais uma vez repete e refaz, devoto que é do recomeçar e recomeçar, sua obra saudosa, a qual compreende a vida como uma sustentação dessa mística agonística do corpo quase. A vida é isso, esse talvez, essa queima quimérica incessante, esse arfar erótico que vai e vem, excedendo os limites do eu, do outro, das contingências do próprio vivo, indo ao encontro da ferocidade, do contágio, da loucura. Diz Pasquais no fim do livro, na página 270, alma no corpo é fogo na linha acesa, o fogo arde enquanto houver que arder, haverá vida enquanto houver morte, lenha, haverá sempre vida, pois a vida é uma luta sem vitória desejada, e porque não há vitória é que a luta continua.